Olá, queridos irmãos, graça e paz, que bom falar com você através deste vídeo. Esse vídeo vai para todas as igrejas e é um vídeo explicativo sobre a festa das primícias. A festa das primícias está sendo preparada com muito carinho para cada uma das nossas congregações. E o meu desejo é que esta programação possa trazer um sentimento de gratidão a cada um dos meus irmãos, a cada um dos líderes e membros das nossas congregações. Meu desejo é que, através desse programa, um sentimento de gratidão possa nascer, explodir em teu coração. Então, eu gostaria da sua atenção para essa explicação que eu estarei dando para a festa das primícias. E nós iremos começar com a parte teológica e em seguida iremos para a parte prática. E por isso, a sua atenção é muito importante nesse momento, tá bom? Então, eu vou compartilhar um vídeo aqui, vou compartilhar uma tela para que nós possamos então falar sobre esse assunto tão importante que é a festa das primícias. Muito bem, está aqui a festa das primícias e eu quero já começar. Antes de mais nada, fazendo uma oração pedindo a bênção do Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos falar com o nosso Deus. Pai celestial, bendito seja o teu nome em toda a terra. Queremos entregar a nossa vida em suas mãos e pedir a sua direção. Estaremos agora falando sobre a festa das primícias. Eu peço ao Senhor que abençoe a cada um dos meus irmãos que estão assistindo e acompanhando essa explicação. Que a tua bênção esteja com cada um deles e que nós possamos ser inundados pela Sua presença e pela presença do Seu Espírito em nossos corações. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Celebrando o cuidado de Deus. Quando Deus resgatou seu povo do Egito, ele prometeu uma terra espetacular, cheia de prosperidade e segurança. Mas Deus sabia que as bênçãos da prosperidade trazem o perigo do esquecimento e distanciamento do Senhor e das bênçãos do Senhor. Irmãos, aqui está o motivo pelo qual a festa das primícias está sendo apresentada a você. A festa das primícias é uma oportunidade para celebrarmos o cuidado de Deus. Se eu e você chegamos aqui, nós chegamos, alcançamos a data de hoje, é porque o Senhor está cuidando de nós dia após dia. Ele é um pai de amor, um pai de misericórdia. E como pai, os seus olhos estão sempre atentos a cada um de nós. Por isso, precisamos estar sempre relembrando, porque o perigo de se esquecer de que Deus está sempre derramando de suas bênçãos sobre nós, ele é real. Por isso, nós não podemos nos esquecer e nem podemos nos distanciar do Senhor das bênçãos. Lembre-se dessa expressão, Senhor das bênçãos. Deus é o Senhor das bênçãos. E se queremos ser abençoados, precisamos estar sempre se lembrando do Senhor. Por isso, de várias maneiras, Deus criou meios para que o povo não se esquecesse de onde vinha a bênção. Uma dessas criações de Deus foi a festa das primícias, em que o povo era chamado a levar à presença de Deus os primeiros frutos, levar as primícias diante do Senhor. Se tornou mais que uma festa anual, se tornou uma prática contínua em que todo o primeiro fruto, animal ou filho, era dedicado ao Senhor. Isso na prática do povo de Israel. Então, todo o primeiro fruto, animal ou filho, eram dedicados ao Senhor. E nessa festa, eles reconheciam o Senhor de tudo, Criador de todas as coisas, aquele que provê bênçãos para o seu povo. Então, quando se cumpriu a festa das primícias? Vamos aqui analisar teologicamente. Quando foi que a festa das primícias alcançou seu cumprimento? Segundo 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, encontramos aqui o apóstolo Paulo justificando o cumprimento final, o ápice da festa das primícias. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias, ou seja, através de Cristo, sendo o primeiro, a primazia daqueles que dormem, no caso, o sono da morte. Por meio de Cristo, quem crer nele
também será ressuscitado. Então, houve outras ressurreições antes de Cristo vir a esse mundo? Sim, nós temos vários episódios na Bíblia de milagres de ressurreição, de ressurreição. Moisés foi ressuscitado, Elias ressuscitou, uma criança que estava morta. E nós encontramos esses episódios, mas Cristo, como sendo o aquele que por meio do qual todos os outros retornam à vida, ele é o primeiro, ele é a primícias dos que dormem. Olha no verso 23 do mesmo capítulo 15. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo ressuscitou quando ele foi morto e no domingo ressurgiu dos mortos, ele é a primícia. Mas depois, os que são de Cristo, na vinda do Senhor Jesus, também serão ressuscitados. Ou seja, se temos a esperança de que em breve nós iremos ver os nossos queridos que descansam no Senhor ressuscitando, isso deve ao fato de que Cristo venceu sobre a morte, ressurgiu e nos garantiu a vida eterna. Então, o cumprimento da festa das primícias, que o povo de Israel praticou lá no deserto, lá em Jerusalém, lá em Israel, tem o seu cumprimento em Cristo. Eles celebravam a festa das primícias do trigo, do animal e dos filhos. Nós agora celebramos a festa das primícias, porque em Cristo Jesus nós temos a salvação e nós temos a promessa da vida eterna. É isso que simboliza a festa das primícias. Então, quando se cumpriu a festa das primícias? Ellen White, no livro Na Meditação, Cristo Triunfante, na página 315, diz: Cristo foi as primícias dos que dormem. Essa mesma cena, a ressurreição de Cristo dentre os mortos, era observada simbolicamente pelos judeus em uma de suas festas sagradas, chamada a Festa dos Judeus. Compareciam ao templo quando as primícias haviam sido colhidas, ou seja, começava o processo de primeira colheita daquele período de plantio. E então celebravam uma festa de ações de graça. As primícias da colheita eram consagradas ao Senhor. Ou seja, chegava o período da colheita e antes de começar a colher, eles faziam uma colheita especial que chamava-se primícia. E ao fazer essa colheita especial, então eles iam para o templo, consagravam essa colheita ao Senhor e depois voltavam e terminavam de fazer toda a colheita, guardando ali aquela comida, aqueles cereais, aqueles mantimentos, para utilizarem ao longo do ano seguinte. Então, essa era a festa que eles celebravam, uma festa de gratidão. Patriarcas e Profetas, na página 540, diz. Nestas assembleias anuais, o coração de velhos e jovens se animava no serviço de Deus. Ao mesmo tempo em que a associação da gente das várias regiões do país fortalecia os laços que os ligavam a Deus e uns aos outros, assim como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e sua miraculosa preservação por parte dele durante suas jornadas depois de saírem do Egito, devemos nós, com gratidão, recordar-nos dos vários meios que ele ideou para nos tirar do mundo e das trevas do erro para a luz preciosa de sua graça e verdade. Então, Ellen White aqui está fazendo uma comparação e uma aplicação espiritual para a festa das primícias e por que que nós também hoje podemos celebrar a festa das primícias. Porque assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão, assim como Deus trouxe libertação para eles e levando eles para Canaã, em breve nós estaremos sendo tirados deste mundo, das trevas, do erro, para a maravilhosa luz e para vivermos na presença de Jesus por toda a eternidade. Assim, essa assembleia anual é um motivo para qual nosso coração de jovens
idosos possam se alegrar, se animar no serviço de Deus, participando da obra de Deus, de salvar, de preparar o mundo, de anunciar que Jesus está voltando, é uma oportunidade para promover a união entre irmãos, para fortalecer os laços entre famílias. É uma oportunidade para nós nos ligarmos a Deus e uns aos outros. Então, as lições da festa das primícias para nós hoje são as seguintes. Em uma das passagens do Pentateuco, em que essa celebração é estabelecida, podemos tirar algumas lições valiosas para a vida prática. E está registrado em Deuteronômio, no capítulo 26. Esse capítulo espetacular apresenta 5 instruções e uma promessa. 5 instruções e uma promessa a respeito da festa das primícias. Primeiro, olha o que diz no verso 2 do capítulo 26 de Deuteronômio. Primeiro, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra. Deus espera que ele seja o primeiro em todos os aspectos da nossa vida. Por isso, quando separamos os dízimos e ofertas, antes de qualquer coisa, estamos expressando qual é a prioridade em nossa vida. Deus em primeiro lugar. Eles faziam o quê? Quando estava pronta a colheita, isso acontecia no antigo Israel, quando eles estavam lá em Jerusalém, lá sendo resgatado dos egípcios e agora vivendo em Canaã, Deus orientou para eles: vocês vão plantar, período de plantio, vocês vão fazer toda a plantação, depois que plantarem, vocês vão começar as colheitas. Chegar o tempo da colheita, primeiro separem uma porção e apresentem perante mim. E depois vocês continuarão a colheita para que vocês possam se manter. Então, dízimos e ofertas é o ensinamento hoje no qual Deus nos ensina a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E isso tem que ser prático, irmãos. Não pode ser teoria, tem que ser algo prático. Recebemos as bênçãos, a primeira parte é do Senhor, depois a nossa família e depois a caridade. Aí vem a segunda lição. Segunda lição: irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu povo. Deus, então, como prioridade, orientou o povo a fazer as seguintes práticas. Se Deus é prioridade, as orientações dele devem ser a regra. Observe bem. O Senhor está dizendo aqui no verso 2: irás ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Quem escolhe o lugar para adorar o Senhor não sou eu, não é você. Quem escolhe o lugar para adorar o Senhor é o Senhor. E esse lugar é a igreja. Esse lugar é a casa de Deus. Ele escolheu esse lugar para ser um lugar de congregacionar. Irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Se Deus é prioridade, as orientações dele devem ser regra. Não posso usar o dízimo e oferta como eu acho que devem ser usados. Devo usar como Deus orientou em sua palavra. Devemos seguir esse princípio. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 26, verso 2. E aí vamos para a terceira lição. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameus, prestes a perecer foi meu pai. Verso 5. Aqui nós aprendemos que as primícias deveriam me levar ao exercício de olhar para trás. As primícias é um olhar para trás e ver as bênçãos de Deus recebidas. Fidelidade é olhar para trás e perceber Deus em cada bênção. Não somos fiéis para receber, somos fiéis porque já temos recebido a bênção. Somos fiéis porque por já termos recebido a bênção. Vamos repetir? Somos fiéis por já termos recebido a bênção.
Então, esse texto do verso 5 nos ensina que devemos olhar para trás, dar testemunho perante Deus, perante o Senhor, das bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida. Queridos irmãos, querida igreja, a festa das primícias é um chamado a olharmos para o que Deus fez nos últimos 12 meses. Se você olhar para trás e começar a contar as bênçãos, se você olhar para trás e começar a perceber o cuidado de Deus, você vai contabilizar muitos milagres, muitas bênçãos. E você vai perceber que Deus tem sido misericordioso para com cada um de nós e que nós não temos motivo para ficar resmungando, cafangando, achando que estamos sendo ignorados, injustiçados. Não! Deus tem sido bondoso para com o seu povo. Agradeça pelas bênçãos e se ponha nas mãos de Deus para receber ainda muito mais. Abra o seu coração para crescer em sabedoria e assim Deus continuará te abençoando muito mais. Mas as festas das primícias é uma oportunidade para olhar para o passado. Olhar para o passado recente e ver as bênçãos de Deus, perceber as bênçãos de Deus. Então, voltando aqui na segunda lição, irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Se Deus é prioridade, as orientações dele devem ser a regra. Não posso usar os dízimos, ofertas, ou o tempo, os recursos, os talentos, os dons, como eu quero. Eu devo usar como Deus orienta em sua palavra. E aqui está, Deus nos orienta a olharmos para trás e agradecer pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. E exercer, então, a fidelidade, porque já recebemos a bênção e temos motivos para agradecer. A quarta lição que eu trago aqui para os irmãos é o verso 10, no mesmo capítulo 26 de Deuteronômio, diz: Trago as primícias dos frutos, ou traga as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me destes. O povo de Israel então apresentava o Senhor: Trago, Senhor, as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Que expressão de gratidão o povo de Israel tinha. E que apelo maravilhoso recebemos da palavra do Senhor para fazermos isso hoje também. Então, as primícias devem nos levar a perceber que tudo o que estamos devolvendo a Deus já pertence a Deus. Estamos apenas cuidando para Ele, e a devolução de uma parte é apenas o exercício mental para não nos esquecermos quem realmente é o dono. O Senhor é o dono de tudo. E uma parte separada para Ele é para não nos esquecermos do dono. Não é para esquecer de devolver o dízimo e a oferta, não. É para não nos esquecermos do dono, que já é o possuidor de todas essas bênçãos, inclusive da nossa própria vida. Então, a festa das primícias é o momento onde a gente vem reconhecer o Senhor como dono de tudo. E aí, é por isso que na festa das primícias, voltando aqui na lição 4, a festa das primícias, a gente apresenta criança, a gente realiza batismo, a gente devolve dízimos e ofertas, a gente celebra, a gente simbolicamente traz alimentos, frutas, verduras, cereais, ovos, galinha, faz aquela festa bonita. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo o Senhor como dono de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. A quinta lição nos diz sobre o verso 16 do capítulo 26. Cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui, no verso 16 no verso 16 encontramos um texto muito especial. A quinta lição é: deve ser uma expressão de amor. Cumpre-os de todo o coração e de toda a tua alma, ou seja, faça com amor, faça com a fidelidade, mas expressando amor, alegria. A fidelidade é fruto do amor e o amor gera alegria ao doador. Ou seja, ao praticarmos esse ato de entrega, adorando com a apresentação dos filhos, adorando com o batismo, adorando com dízimos e ofertas, adorando com gratidão, nós temos que transbordar em alegria, irmãos, em celebração.
A fidelidade não vem do constrangimento do dever, mas sim da alegria do servir. A fidelidade é fruto do amor e o amor gera alegria ao doador. A fidelidade não vem do constrangimento do dever. O dever não pode produzir somente constrangimento, medo, temor, mas o dever deve transbordar em alegria do servir. Então, irmãos, por isso que o amor, a alegria, deve ser um sentimento constante. Não é por medo, não é por consciência pesada, consciência culpada, por ressentimento, não. Ao expressar, devemos expressar com alegria. Devemos manifestar certeza do cuidado, da providência, do amor que Deus tem para conosco. Bendito o nome do Senhor. E aí vem por último a promessa. Do verso 18 e 19, o Senhor termina com a promessa. Olha o que diz a promessa então. Eram 5 lições e uma promessa. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo seu próprio. Como te disse, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Olha que verso bonito. A promessa é: vocês são meus, vocês me pertencem. Vocês são os meus filhinhos. Esta nação é especial, porque vocês reconhecem o meu santo nome é exaltado através dos lábios de vocês. E eu farei de vocês uma nação forte, um povo forte, uma igreja forte, e a glória do Senhor se manifestará no meio de vós, de tal maneira que os vizinhos, o bairro, a cidade e toda a nação será envolvida em glória por meio da presença de vocês. Queridos, isso é maravilhoso. Que promessa linda. Pertencermos ao Senhor, sermos a glória de Deus na terra e abençoar todas as nações, todas as pessoas ao nosso redor. Um povo santo ao Senhor, um povo que pertence ao Senhor. É isso que Deus deseja. E a festa das primícias é essa oportunidade para celebrar. Deus não precisaria terminar as orientações sobre as primícias com nenhuma promessa, mas ele já nos deu tudo e ainda termina, mas ele termina afirmando que a fidelidade gera fidelidade e glória aos fiéis. Ele termina afirmando de que quando somos fiéis, essa fidelidade gera fidelidade e Deus então nos abençoa ainda mais. É isso que o texto está dizendo. E ele nos coroa de glória e nos abençoa. Bendito o nome do Senhor. Então a festa das primícias hoje se aplica da seguinte maneira: o princípio das primícias, expresso nas Escrituras, permanece imutável. O princípio, que é o quê? Reconhecer Deus como dono de tudo, Ele como primeiro, como Salvador, como resgatador, a ressurreição dos mortos. O princípio continua imutável e deve continuar a guiar as práticas de adoração do povo de Deus hoje. Devemos ter esses mesmos sentimentos. Experimentar esse princípio na vida diária, em família ou de forma individual, é nosso dever como cristãos. Realizar a festa das primícias em nossas congregações nos levará a uma transformadora experiência espiritual. E aqui nós temos alguns exemplos de ornamentação, de celebração. Tá vendo aqui as pessoas chegando? As pessoas aqui estão chegando e colocando as frutas, as verduras, os cereais, e aí nós temos uma ornamentação aqui já pré-montada, e depois vamos preenchendo os espaços com todos esses elementos da natureza, esses recursos naturais que reconhecem Deus como Criador de todas as coisas. Se quiser ornamentar ou se fantasiar, né? Se caracterizar, pode,
Mas nesse sábado nós não pretendemos, nessa oportunidade, nós não pretendemos nos caracterizar, caso não tenha condições. Se não tiver condições, não tem problema. Vamos de roupa comum, de roupa normal. Nós temos aqui, por exemplo, uma festa celebrada com roupas normais, né? Não tem problema. O mais importante é o princípio. O mais importante, olha que coisa bonita, olha que ornamentação bonita. E você também, com a sua igreja, pode preparar essa ornamentação. Então, essas frutas que estão aqui na frente, no meio aqui, são tragos na hora da celebração. As famílias pastoral, as famílias do acionato, a liderança entra e vai entrando família por família e colocando, né, isso no altar. E aí tem apresentação de criança, tem batismo, a ornamentação. Olha que coisa mais linda. Tá vendo, irmãos? Simples, mas é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o que está ornamentando aqui é as digitais do Criador. Isso aqui é bonito porque a mão de Deus foi quem criou toda essa ornamentação. E nós agora só estamos pondo e expondo perante o culto e adorando o Senhor. Depois, essas cestas, elas podem voltar para as famílias, não precisa fazer um rateio, caso não queira, mas se quiser, fique à vontade, pode trocar as cestas, pode. Os irmãos fazem como quiser com a ornamentação. Podem levar de volta para casa e no sábado ali, depois do almoço, comer junto com os filhos, com a família, porque estão consagrados ao Senhor. Olha que coisa bonita. Não é verdade, irmãos? Maravilha, né? Que coisa bonita. Então, as igrejas que tiver o cartaz de festa das primícias, pode usar o cartaz para ornamentar, como é o caso desse aqui. Eu sei que todas as igrejas têm um cartaz. Nesse dia, pode expor o cartaz, colocar num ponto estratégico para destacar e assim celebrar. Cada um faz o cartaz como quer, o modelo não importa, o importante é o princípio. Tá vendo? Vários cartazes diferentes. Olha só que coisa bonita. Louvado seja Deus. Agora, por que estamos fazendo uma festa das primícias? Primeiro, ajudar a fortalecer o princípio das primícias. É igual Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que estamos fazendo a festa das primícias? Deuteronômio 26, 1 a 11. Promover crescimento espiritual. Testificarás, verso 5, dá testemunho. Verso 10: Te prostrarás, ou seja, consagração, entrega, aceitação do plano de Deus para a nossa vida. Verso 11: Alegrar-te-ás, ou seja, regozijo, celebração, adoração, momento de festejar para a glória do Senhor. Terceiro, aprender a confiar nas providências divinas. Êxodo 34, verso 23 a 24. Reconhecermos a proteção, a provisão e a prosperidade. Sabe que interessante, queridos? Se você ler depois, você pode ler, verso 34, capítulo 34, verso 23 e 24, diz que quando eles saíam de suas casas e deixavam as lavouras para serem colhidas ainda, eles viajavam muitos dias para chegar em Jerusalém. E eles então saíam para viajar, para celebrar em Jerusalém com a festa com as primícias nas mãos dos animais, dos cereais e os filhos. E Deus então protegia a sua plantação dos inimigos, dos povos vizinhos. Eles não tocavam. Por quê? Porque Deus protegia, Deus colocava anjos e os anjos protegiam as lavouras deles. Eles iam adorar o Senhor porque ninguém cobiçava a terra deles. Era a proteção de Deus. E aí vem a provisão: lançarei fora as nações de diante de ti. Ou seja, Deus não permitia que eles fossem atacados, e não há nenhum relato de que quando eles saíram para adorar o Senhor nas primícias, eles tenham sido atacados pelo Senhor. E aí vinha por última lição: prosperidade, alargarei o teu território. Ou seja, nós encontramos aqui essa providência. Quarto, prosperar e pregar o evangelho. Em segunda Coríntios, segunda Crônicas, capítulo 31, verso 4 a 11, essa festa promovia unidade, fidelidade e missão.
unidade, fidelidade e missão. Então, através da festa das primícias, nós podemos pregar o evangelho, anunciar a volta de Jesus e a igreja e a pregação do evangelho, passa a ser próspera e isso fortalece a pregação. Bem, algumas igrejas produzem esse saquetel e esse tapete de oração. O saquetel é para que no dia possa colocar, mas nesse caso nós não vamos estar disponibilizando isso. E nós iremos então ter um momento de aliança e confirmação com o Senhor nesse dia também, uma renovação do nosso compromisso com Deus. Muito bem, aqui está a festa das primícias. Retorno aqui para a tela inicial. Olha, irmãos, é isso que eu desejo para cada um dos irmãos, é isso que eu desejo para as nossas congregações, é isso que eu desejo para esse momento tão especial de festa das primícias. Então, nós vamos passar o programa, nós vamos passar todas as orientações essa semana para todas as igrejas. Nós vamos começar, a realizar essa festa agora nesse mês de outubro e avançar no mês de novembro. Mas o meu desejo é que a cada encontro, a cada celebração, nós temos uma linda oportunidade de agradecer o cuidado que Deus tem para com cada um de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua igreja, que Deus dê sabedoria para cada ancião, para cada diretor de mordomia, para cada diretor de escola sabatina, porque essa programação junta escola sabatina, ancionato, mordomia, Ministério da Criança, Ministério Pastoral, e estaremos juntos adorando o Senhor. Para cada igreja haverá ajustes diferentes de programação, por isso cada igreja deve vir até mim dizendo, pastor, nós queremos ter batismo, nós vamos ter apresentação de criança, nós vamos ter consagração, nós queremos colocar isso, aquilo, outro. Então me procure no particular, me procure no privado, para que a gente possa ajustar as particularidades, as características de cada programa em cada igreja. Em todo caso, o princípio é esse, a proposta é essa, e o meu desejo é que nós possamos adorar e celebrar o nome do Senhor, porque Deus fez grandes coisas por nós neste ano de 2025. Olhe para trás, de 2024 para cá, o que Deus fez por você e por sua família. Neste sábado, você poderá agradecer a Deus, você poderá se apresentar juntamente com a sua família e dizer: Senhor, muito obrigado. Recebi muitas bênçãos do Senhor. Mas, Deus, eu também não recebi. Eu tive algumas quedas, eu tive algumas batalhas. Algumas delas, provisoriamente, eu perdi. Mas eu digo para você, irmãos, o céu vai restituir tudo aquilo que nós possivelmente possamos ter perdido nessa terra. Por que falo possivelmente? Porque o Senhor há de restituir. O inimigo tenta roubar-nos as bênçãos de Deus, mas lembre-se, o Senhor, ele é bondoso e misericordioso. Ele há de restituir os seus filhos e dar em dobro lá na eternidade. Se por um acaso você está triste, está abatido e não tem motivos para agradecer a Deus, então eu digo para você, coloque a sua confiança no Senhor, porque ele vai restituir. Ele vai te devolver aquilo que você, aspas, perdeu provisoriamente aqui nessa terra. Na eternidade, ele te dará em dobro, em triplo, em quádruplo. Deus abençoe você. Um forte abraço. Espero que esta explicação contribua para o seu entendimento do que é a festa das primícias. E o meu desejo é que você possa então se preparar para esse encontro especial. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade? Feche os seus olhos. Pai bondoso e bendito, entregamos a nossa vida em Suas mãos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Continue, Senhor, a derramar dessas bênçãos sobre cada um dos teus filhinhos. Nos dê a sua paz, nos dê do seu perdão, nos dê da sua sabedoria e nos ajude a termos uma linda festa em cada uma das nossas congregações. É o meu desejo, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Forte abraço.